Como a fé diária transforma sua mente e seu corpo, existe uma diferença poderosa entre ter fé em momentos de crise e viver uma fé que pulsa todos os dias, moldando sua mente, suas emoções e até seu corpo. A fé não é um sentimento passageiro, nem um alívio momentâneo para os dias difíceis. A fé, quando praticada diariamente, torna-se um sistema vivo de transformação espiritual, emocional e física. Pastor Júnior diz: a fé que você alimenta todo dia se torna a mente com a qual você pensa, o coração com o qual você sente e o corpo com o qual você enfrenta a vida. E a Bíblia confirma isso com clareza. Em Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em Filipenses 4, Paulo nos ensina a pensar em tudo o que é puro, justo, amável. E em Provérbios 4:22, a palavra declara que os ensinamentos do Senhor são vida para quem os acha e saúde para todo o seu corpo. Isso significa que a fé, quando repetida diariamente, tem o poder de reeducar os pensamentos, curar o corpo e fortalecer o espírito. E hoje, você vai entender como. Tudo começa com uma verdade espiritual profunda. O que você acredita todos os dias, você se torna. A fé cotidiana molda sua identidade. Aquilo que você pensa repetidamente se transforma em comandos para o seu cérebro, e esse cérebro informa todo o resto: humor, decisões, batimentos cardíacos, resistência emocional. Por isso, um dos exercícios mais transformadores que você pode fazer é declarar uma promessa bíblica por dia. Não apenas ler, mas dizer em voz alta com convicção. Escreva em um papel, cole no espelho do banheiro, comece o dia dizendo: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E você verá que a sua alma começa a aprender com aquilo que sua boca professa. Como diz Provérbios 23:7, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Agora preste atenção. Um dos maiores sabotadores da fé diária é a dúvida silenciosa. A pessoa ora, mas não acredita de verdade. Confessa a cura, mas vive esperando o pior. Esse conflito interno gera estresse crônico, ativa o medo e adoece o corpo. O corpo entra em alerta, produz mais cortisol e perde imunidade. Ou seja, a dúvida diária enfraquece seu sistema imunológico, espiritual e físico. Por isso, mesmo quando você estiver com medo, confesse fé. Diga: eu estou com medo, mas creio que Deus está comigo. Fé não é ausência de medo, é presença de convicção. Fé é escudo, dúvida é brecha. E aqui está um ponto-chave: sua mente precisa ser convertida todos os dias. Muita gente pensa que fé é algo automático. Uma vez que creu, está feito. Mas a verdade é que sua mente carnal se levanta diariamente contra a fé. É como o corpo, que precisa de banho todo dia. Sua mente também precisa de renovação diária. Por isso, crie o hábito de um devocional breve, mas intenso. Leia um versículo, medite por 3 minutos, fique em silêncio e escute. Essa prática simples muda o ambiente interno da sua alma. A palavra de Deus tem um efeito direto sobre o seu corpo. Em Provérbios 4:22 diz: ela é saúde para todo o seu corpo. Isso não é metáfora, é realidade espiritual com reflexos fisiológicos. Quando você declara versículos de cura, como pelas suas pisaduras fomos sarados, algo começa a acontecer. O corpo começa a reagir. Deus plantou em você sensores espirituais que respondem à sua palavra. Cada versículo é uma semente de restauração. Agora entenda. A fé diária reeduca seus pensamentos automáticos. Muitos dos seus pensamentos não são conscientes. Eles já estão programados. E se esses pensamentos são de medo, culpa ou escassez, você viverá aprisionado. Mas quando você começa a repetir promessas, sua mente passa a obedecer à fé. É por isso que a forma como você começa o seu dia é decisiva. Se você acorda e já abre as redes sociais,
as notícias, os problemas, e está colocando lixo emocional como primeiro alimento. Mas se você acorda e diz: Senhor, este é o dia que o Senhor fez, eu me alegro nele. O seu corpo entende que aquele dia tem dono. Você ensina seu cérebro a confiar antes de temer. E aqui vem um dos maiores milagres ocultos da fé diária. Ela altera sua bioquímica interna. Sim, a paz espiritual ativa a produção de serotonina e dopamina, substâncias que regulam o humor, o sono e até a dor física. E mais, ela reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você louva em voz alta por 7 minutos, por exemplo, seu corpo responde. O louvor é o remédio da alma. Ele desarma os gatilhos do medo e ativa a química da esperança. Muitas enfermidades são alimentadas por emoções reprimidas e fé negligenciada. A alma, sem expressão, vai contaminando o corpo. Por isso, ore com o corpo. Caminhe enquanto ora. Levante as mãos, declare com a boca. Como diz o Salmo 103:1, todo o meu ser louve ao Senhor. O corpo precisa ouvir a fé da alma. E quando a fé se torna um eixo emocional, tudo começa a se alinhar. Você sente menos cansaço, menos desânimo, menos confusão. A fé diária funciona como um GPS espiritual. Toda manhã você se orienta de novo. Um versículo dos Salmos ou de Provérbios pode ser sua direção para o dia inteiro. Mas atenção, o medo diário sabota sua cura. Quando você ora por cura, mas vive confessando medo, o corpo recebe ordens confusas. Ele não sabe se deve lutar ou descansar. Por isso, substitua toda frase de medo por uma afirmação de fé. E se der errado, transforme em: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem. Seu cérebro ouve tudo que sua alma diz. Eu poderia citar inúmeros testemunhos de pessoas que venceram depressão apenas com louvor diário. Uma mulher disse: eu estava no fundo do poço, mas comecei a cantar um salmo toda noite antes de dormir. E depois de 30 dias, eu senti como se uma luz acendesse dentro de mim. É real. Deus habita entre os louvores. Salmo 22:3. E aqui está um segredo espiritual poderoso. Repita a fé até sentir. Não espere ter emoção para começar a crer. A fé é como um músculo, só cresce com repetição. Faça 21 dias de declarações bíblicas sobre sua identidade. Eu sou nova criatura. Sou o templo do Espírito Santo. Fui chamado para vencer. E mesmo que no começo pareça sem força, continue. Sua alma vai aprender. O seu corpo se curva àquilo que sua mente honra. O que você valoriza, o seu corpo acompanha. Abraão não duvidou da promessa. E a fé dele moveu a estrutura física de um corpo idoso. Porque a mente é o volante, o corpo é o carro. Onde sua fé vai, seu corpo segue. E é nessa jornada que acontece algo precioso. A cura emocional nasce da fé disciplinada. A ansiedade, o ressentimento, a raiva acumulada, tudo isso precisa de um espaço de entrega. Por isso, comece um diário emocional com base bíblica. Escreva suas dores e depois entregue tudo a Deus com uma oração. Fé não é suprimir emoções, é colocá-las no altar. E se você sente que está vivendo sob uma nuvem de pressão invisível, saiba que isso pode ser um ambiente espiritual. Muitas vezes, ataques emocionais vêm disfarçados de cansaço, distração ou confusão. E a fé diária é o escudo contra isso. Cubra-se com oração e jejum. Fortaleça seu espírito e sua mente ficará mais firme. Tudo o que você repete, o seu corpo entende como verdade. Por isso, repita a palavra. Memorize um versículo por semana e aplique emocionalmente. Antes de uma reunião, antes de dormir, antes de tomar decisões. A fé se torna seu sistema de defesa interno. Quando as más notícias vierem, você vai estar firmado. Como diz o Salmo 112:7. Não temerá más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. A fé é o guarda-chuva do espírito em dias de tempestade. Mas entenda,
Existe uma diferença entre a fé instantânea, que espera um milagre rápido, e a fé diária, que cultiva o milagre com constância. Deus trabalha no ritmo da fidelidade, não da pressa. Milagres são colheitas de sementes regadas com perseverança. Jesus orava com disciplina. Marcos 1,35 diz que ele levantava-se de madrugada, ia para um lugar solitário e orava. Isso não era religiosidade, era sabedoria espiritual. A fé é um músculo, e músculo só cresce com disciplina. Por isso, alinhe seu corpo, alma e espírito com uma rotina: palavra, louvor, jejum e descanso. O resultado é uma paz que o mundo não conhece. Como diz 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados. E se você tem sofrido com insônia ou irritabilidade, experimente esse ciclo: oração de entrega antes de dormir. Solte tudo nas mãos de Deus. A fé silencia a alma, e o corpo dorme. Gratidão também é fé em ação. Comece o dia agradecendo por promessas, mesmo antes de vê-las. A gratidão profética reconfigura sua fisiologia. Ela libera serotonina e reduz inflamações internas. A gratidão atrai o que você ainda não tem. E para terminar, lembre-se: a fé como estilo de vida é o plano de Deus para uma vida inteira de transformação. Não viva uma fé de emergência, viva uma fé de construção. Pare de buscar Deus só em crises. Busque para construir, porque uma mente estável, um corpo saudável e uma alma em paz não são resultados de sorte, são frutos da fé praticada diariamente.